Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. No domingo passado, eu compartilhei uma palavra convosco, um ensinamento acerca de fé. E nós vimos algumas coisas importantes que fazem com que nós de fato tenhamos sucesso e vitória na nossa vida. Porque em primeiro lugar, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo agora, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga aí para o seu irmão, meu irmão, sem fé é impossível você agradar a Deus. Segundo a palavra de Deus diz, primeiro é necessário crer que Ele existe. E em segundo, é necessário crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós vimos que fé é uma força que atrai para si as bênçãos de Deus e afasta toda a maldade, afasta toda a obra do diabo da sua vida. Fé é uma força, é como um músculo que precisa ser desenvolvido. É como o músculo do seu braço. Quanto mais ginástica você fizer, mais músculo você terá. Assim é a fé. É um músculo que precisa ser desenvolvido. Todos nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos uma medida de fé. E nós vimos a semana passada que há pelo menos dois tipos de fé. Há uma fé básica, que é aquela fé que nós recebemos quando entregamos a nossa vida a Jesus. Nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de salvação, e esta fé, ela gera algo em nós que faz com que nós reconheçamos que somos pecadores e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós nos arrependemos, saímos da vida de pecado, saímos da vida de filho das trevas e passamos e nos tornamos filhos da luz, nos tornamos filhos de Deus. Mas vimos também que esta fé, ela ainda é pequena diante de tudo aquilo que nós precisamos. Lembre-se que quando nós entregamos a vida a Jesus, é como quem está passando, é como o povo do Egito, que passou o Mar Vermelho e entrou na terra prometida. Mas o que aconteceu? A terra prometida estava ocupada, estava cheio de gigantes, estava cheio de inimigos. Mas a terra era deles, a terra era do povo de Deus. Então o que precisava fazer? Ocupar esta terra. Precisava conquistar, tomar a terra daqueles que estavam ocupando e ocupar esta terra. Então nós vimos que nós só conseguimos isso com a fé que agrada a Deus. Ou seja, a fé que vence o mundo. Quando Jesus Cristo nos disse, tende fé em Deus, tende fé em Deus. Ou seja, tenha a mesma fé do tipo da fé de Deus. É uma fé que conquista, é uma fé que ocupa lugar. Então, quando nós não entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos uma porção de fé, e esta fé foi o suficiente para nós sermos salvos, o suficiente para nós entrarmos na terra prometida. Só que agora nós precisamos de uma fé que vence o mundo, ou seja, uma fé que transforma os problemas em vitória. Amém, meus irmãos? E nós vimos que esta fé, ela consiste naquilo que diz a palavra de Deus em Efésios 1:3. Abra sua Bíblia no instantinho que nós vamos lá ler. Efésios 1:3. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoará no futuro, daqui a 20 ou 30 anos, ou quando estivermos no céu. É assim que está escrito? Já fez o quê? Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bíblia diz, Efésios 1:3, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos que nós precisamos durante toda a nossa vida. Já nos abençoou. Então o que é fé? Fé é eu compreender esta verdade, que Deus não vai me abençoar, Ele já me abençoou. Já me abençoou com
tudo aquilo que eu precisar nesta vida, Deus já providenciou. Se Deus já providenciou tudo isso, onde é que elas estão guardadas? Estão guardadas no mundo espiritual. Salmo 23 diz assim, que o meu Deus, Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Meus irmãos, esta mesa não está lá no céu, porque lá no céu não há inimigos. Os nossos inimigos estão aqui na terra. Então, esta mesa que Deus nos preparou está aqui na nossa frente. Está aqui na nossa frente. E lá há de tudo. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você gosta, está nesta mesa. Tudo aquilo que você quer está nesta mesa. Todas as vitórias que você precisa está nesta mesa. Basta ir lá e pegar. Então, o que eu digo? Que fé é um músculo que precisa ser desenvolvido. Como? Estica o teu braço. Vai lá e pega aquilo que está na mesa. Eu ainda dei um exemplo de um rapaz. Quando é bebê, neném, ele chora e o que a mãe ou o pai faz? Dá-lhe lá a mamadeira. E o neném acha, puxa, que grande fé que eu tenho. Cada vez que eu choro, meu pai ou minha mãe me dá o leite. E ele acha que ele já é um homem cheio de fé. Mas na realidade o que ele tem é uma grande mamadeira, ele chora demais. Então o pai, para não ver ele chorando, o que é que faz? Vai lá e dá a comida dele e ele logo sossega. A Bíblia compara e diz que o nosso pai, não é? Nosso Deus, é o nosso pai. E ele diz, se vós sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. Então o que acontece? Deus nos vê chorando. Lembre-se que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós nos tornamos bebês espirituais. Nós nascemos de novo, não é? Nós nascemos de novo e nos tornamos bebês espirituais. É como se fosse um bebê de colo. Nós estamos no colo do nosso pai. Então nós choramos e Deus, como tem misericórdia de nós, Ele nos dá o leite, dá aquilo que nós precisamos. Então você pode pensar um pouquinho nisso. Quando nós somos novos convertidos, nascidos de novo, fresquinho ainda, tudo o que nós queremos é muito fácil. A gente vê os novos convertidos dar testemunho de coisas que eles conseguem com uma facilidade tão grande. E parece que ao longo do tempo, à medida que nós vamos caminhando na fé, caminhando na nossa vida cristã, que as coisas já não ficam assim tão fáceis. Puxa, eu quando era cristão, eu conseguia as coisas assim, quando eu cheguei assim na igreja e entreguei a minha vida a Jesus, tudo era tão fácil. Hoje já é um pouquinho mais complicado, é claro. Por quê? Porque nós crescemos. Imagina o seu filho de 20 anos, que já foi um bebezinho, chorando, estou com fome. Um bebezão, bonitão, barbado, quase casado, mãe, estou com fome. Você vai olhar para o seu filho e diz, esse meu filho não bate bem da cabeça. 20 anos e chorando, ô marmanjão, vai lá à geladeira e pega o que você quer. Não é assim? É ou não é? A mesma coisa acontece com Deus, irmãos. Deus não é complicado. As pessoas às vezes pensam que Deus é muito complicado. Deus não é, Deus é muito simples. E Ele nos trata como a filhos. Então, se você tem fome, vai à geladeira e pega. Se você tem alguma necessidade, você não tem que estar ali, oh Deus, olha eu aqui, José Manuel da Silva Xavier, estou aqui, preciso. E Deus diz ao filho, toma, está aí na mesa, vai lá, pega. 30 anos de cristão e ainda continua chorando, oh Deus, e Deus está aí, pega. Eu já falei para você que eu já te abençoei com todas as bênçãos, tudo o que você precisa, está aí. Saúde, você quer saúde? Eu já falei, eu já providenciei saúde para você. O que é que diz a Bíblia no Salmo 103? No versículo 3, que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, e é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. O que é que diz lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24? Olha lá na sua Bíblia no instantinho, e você vai ver o que é que a palavra de Deus diz. 2:24, levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça.
e pelas suas feridas fostes sarados. Sabe qual é o grande problema do cristão? É pensar, é viver, é falar da maneira diferente de Deus. Por isso que muito bom cristão é derrotado na sua vida. Há muito bom cristão que pensa, o diabo anda atrás de mim, e anda fazendo isto, e anda fazendo aquilo. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a investida da igreja de Cristo. E você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem é que habita dentro de nós como filhos de Deus? Não é o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito. Então nós temos todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus irmãos, o grande problema é que muitas vezes somos derrotados porque nós não fazemos aquilo que a Bíblia diz. Nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós vimos que fé é uma força que é liberta, que ela vem, em primeiro lugar, fé vem por ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, fé vem por ouvir. Fé vem por ouvir. E ela é liberta, diga comigo, e ela é liberta por falar e por agir. Então, fé é uma força que vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, mais fé vai gerar no seu coração. E depois ela é liberta por falar e por agir. Posso ouvir um amém? E nós vimos também, eu estou só dando uma recapitulada naquilo que a gente viu a semana passada, que fé é uma maneira de viver, é um estilo de vida, que consiste em nós não vivermos a maneira do povo brasileiro, ou a maneira do país onde você vive, mas consiste em viver a maneira de Deus, a maneira da palavra de Deus. E consiste em você fazer 5 coisas. Primeiro de tudo, diga comigo, acreditar no que a Bíblia diz. O que é isto? É eu fazer da palavra de Deus a autoridade final na minha vida. Eu vou a um médico, e o médico diz para mim, você tem um problema tal, e este problema tal vai se complicar, e etc. E aquela linguagem que o médico faz que você já sabe, nós todos sabemos. Mas o que eu faço? Eu não ando por aquilo que o médico diz, eu ando por aquilo que Jesus me diz. Então o médico pode dizer que eu tenho um índice de glicemia alto, que eu posso ter um possível câncer, que eu posso ter uma possível infecção não sei aonde, mas o meu Deus diz através da sua palavra que Jesus levou sobre ele lá no madeiro todos os meus pecados e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, isso que eu estou ouvindo não é verdade. Por quê? Porque não condiz com aquilo que a Bíblia diz. Então eu tenho que optar em ouvir o que o médico diz ou em ouvir o que a palavra diz. Mas pastor, os sintomas existem, é verdade? É verdade, os sintomas existem. Mas nós já vamos ler, diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Fé consiste em eu acreditar que a palavra de Deus ela é verdade. Segunda coisa, eu medito na palavra de Deus todos os dias. O que é meditar? É eu comer. No original diz ruminar. É o que nós vimos o que o gado faz, a cabra faz, a vaca faz. Ela rumina. Ou seja, ela faz com que aquele alimento que ela come, ela retira todos os nutrientes daquilo. E o que acontece? Depois que ela retira, aquele alimento começa a fazer parte dela. Se você abrir uma vaca, você não vai achar grama lá dentro. Não é verdade? Quando a gente bebe leite, vem da vaca. O leite
ela come grama verde, mas o leite não é verde, o leite é branco, e bem branquinho por sinal. Por quê? Porque aquela grama passou a ser parte integrante da vaca. O que eu quero dizer com isso? Parece assim um pouco rústico falar dessa forma, mas a Bíblia é assim mesmo. Nós devemos ruminar a palavra de Deus de tal forma que a palavra de Deus se torna parte integrante da nossa vida. De forma que você não pode ser dissociado. Já não existe mais a Honorina. Existe a filha de Deus. E a palavra de Deus está tão impregnada dela que nós não conseguimos separar uma coisa da outra. É assim que devemos ser. Amém? Terceira coisa que nós devemos fazer. A quarta dimensão. O que é fazer a quarta dimensão? É nós sonharmos, é idealizarmos, é termos a imagem no nosso coração de acordo com a palavra de Deus. É eu me ver como Deus me vê. Eu olho para mim próprio e não vejo um fracassado, eu vejo um mais que vencedor. Eu olho para mim mesmo e não vejo um doente, o que é que eu vejo? Um curado. Eu olho para mim mesmo e não vejo um desempregado, eu vejo um homem que tem muito trabalho por fazer. Eu olho para mim mesmo e não vejo um pai infeliz, muito pelo contrário. Eu olho para mim mesmo e vejo um pai feliz que proclama para os quatro ventos: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. É a imagem que eu tenho de eu próprio, de mim mesmo. Isto é você fazer a quarta dimensão. Consiste em você pintar quadros na tela do seu coração. É como se você fosse um pintor, um Rembrandt, e fosse fazer aí uma obra de arte. Que obra de arte é esta? Pintar no seu coração aquilo que Deus diz. E é isso que nós vamos gastar hoje um pouco de tempo estudando a palavra de Deus acerca da quarta dimensão. Quarta coisa é falar o mesmo que Deus fala. Diga comigo, falar o mesmo que Deus fala. Eu preciso falar de mim mesmo, o mesmo que Deus fala acerca da minha saúde, acerca das minhas finanças, acerca da minha família, acerca da minha nação. Por quê? Porque Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E se houver tempo hoje ainda, nós vamos também ver isto. Porque muito cristão é derrotado na sua vida por falar errado. Fala errado. De vez falar a palavra de Deus, fala o problema, fala a derrota. E as nossas palavras são sementes, Marcos 4, 14. O que semeia, semeia a palavra. E a Bíblia diz em Marcos 4, 26, que todo o reino de Deus é a semelhança do agricultor que semeia a semente na terra. Depois é para casa. E a semente por si mesmo, ela frutifica. Ela cresce, ela dá frutos. Quinta coisa é agir de acordo com a palavra de Deus. Tiago 4:22 diz que nós devemos não somente ser ouvintes, mas devemos ser praticantes. Porque se nós formos ouvintes, nós estamos enganando a nós próprios. Nós enganamos a nós mesmos. Tomamos uma aparência de cristão, mas 1 Samuel 16:22 diz que Deus não vê a aparência, vê o coração. Então, isto é fé. Fé consiste em nós fazermos 5 coisas. Primeiro de tudo, acreditar no que a Bíblia diz. Segundo, meditar na palavra de Deus. Terceiro, fazer a quarta dimensão. Quarto, falar o mesmo que a Bíblia diz. Quinto, agir de acordo com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então hoje nós vamos ver acerca da quarta dimensão. E eu vou falar a você de uma forma muito simples, muito fácil, muito prática, sem complicações, sem teologias nenhuma, porque eu não gosto nada disso. Mas é de forma que você vai ouvir hoje esta palavra, e eu tenho certeza de uma coisa, que se você for para casa e fizer aquilo que você ouviu, você vai ter sucesso. Eu disse a você no domingo passado, e repito hoje, que esta palavra que eu tenho transmitido a você não é teoria, mas prática. Por isso é que eu posso transmitir de uma forma muito simples. Por quê? Porque é assim que eu vivo. É assim que durante todos os anos do meu ministério eu tenho vivido. É algo que faz parte de mim. É algo que fez com que eu pudesse conquistar uma nação
praticamente inteira, porque em todo lado nós tínhamos igreja ali naquela nação, e pudéssemos fazer do nada, de um terreno vazio, construir uma igreja para 15 mil pessoas. Então, isso é o quê? É o poder de Deus que se transforma verdade na nossa vida quando nós fazemos aquilo que a Bíblia diz. É o que diz a palavra de Deus: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Agora, muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é por culpa de Deus. É porque nós não acreditamos naquilo que Deus diz. Nós não fazemos aquilo que Deus diz. E muitas vezes queremos andar pela nossa cabeça por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós pensamos. Só que os nossos achos e os nossos pensamentos não levam-nos a nada. A única coisa que nos leva a algum lado é fazermos a palavra de Deus. Sem tirar um J, sem tirar um tio, sem acrescentar nada. Fazer exatamente aquilo que está aqui escrito. E a palavra de Deus é tão interessante que ela não carece de grandes interpretações. Basta você ler e praticar, você tem sucesso. Amém? Então, fazer a quarta dimensão. O que é isso? É você pintar quadros na tela do seu coração que são segundo a palavra de Deus. Pintar quadros na tela do seu coração que são segundo a palavra de Deus. Um pintor, o que é que ele tem? Ele tem uma tela, ele tem pincel, ele tem tinta, e ele vai colocar neste quadro aquilo que ele tem lá dentro. Ele cria uma imagem e vai transpor esta imagem que ele tem dentro de si para uma tela. O que é que nós fazemos? Nós lemos a palavra de Deus, meditamos a palavra de Deus, comemos a palavra de Deus, ruminamos a palavra de Deus, e ela se transformará em parte integrante de nós. Então o que é que eu resolvo fazer? Eu vou pintar quadros no meu coração que sejam segundo a palavra de Deus. Todos nós temos imagens formadas dentro de nós, acerca de nós próprios. Todos nós temos imagem acerca de nós próprios aqui dentro. Todos nós temos imagens formadas aqui dentro acerca da nossa família, dos nossos filhos. Todos nós temos imagens formadas acerca dos negócios. É muito fácil quando se fala em negócios. Normalmente os homens de negócios, esses que têm lojas, que têm fábricas e etc., eles têm uma imagem formada no coração deles. Quem aqui tem loja, ou comércio, ou vende qualquer coisa, ou tem indústria, levanta aí a sua mão um pouquinho. Só no instantinho, pode abaixar rápido, só para ver assim, não precisa ficar muito tempo não. O que é que você pensa de janeiro, fevereiro e março? O que é que você pensa de janeiro, fevereiro e março? O que é que você pensa de dezembro? Começa em dezembro. É um mês muito bom. É Natal, é festas, eu vou vender muito. O que é que você pensa de janeiro? É férias. Vai todo mundo viajar porque todo mundo já gastou dinheiro em dezembro. O que é que você pensa de fevereiro? É carnaval. Nada acontece. O que é que você pensa de março? Início das aulas. Todo mundo vai gastar dinheiro comprando material escolar. O que é que você pensa de abril? O ano começa em abril. Ou seja, você perde 3 meses da sua vida. Por causa de quê? Dos seus pensamentos. Isso são imagens que você tem pintadas no seu coração. E você acha, e estas imagens faz com que você acabe por falar isto. E não é exatamente o que acontece? Falem comigo, é ou não é? Não é exatamente o que acontece? Janeiro, fevereiro e março são os piores meses do ano para a maior parte dos comerciantes. Por quê? Por causa da imagem formada no seu coração. Você acredita nisso. Você tem esta imagem formada no seu coração, acredita nisso, e o pior, você dá palavras. E todos os anos é a mesma coisa. Janeiro, fevereiro e março é terrível, você não vende nada. Só lá para abril é que você começa a vender qualquer coisa. Por quê? É uma imagem que você tem no seu coração. É uma imagem formada que você tem.
Muitas vezes a gente tem imagens formadas dos nossos filhos, dos parentes. Eles são duros de coração. Por mais evangelho que eu prego para eles, eles são duros. E muitas vezes você está orando pela salvação de um familiar 10, 20 anos, 5 anos. Não interessa o tempo. Mas parece que nada acontece. Sabe por que nada acontece? É porque você tem uma imagem no seu coração que diz que ele é duro de coração. Ele ouve a palavra, mas parece que não entende. E por mais que você ore, você não consegue resultados. Por quê? Você ora uma coisa e acredita em outra. Mas pastor, se eu estou orando é porque eu creio. Nem sempre. Você ora porque você sabe que você tem que orar. Mas a imagem do seu coração é, ele é duro de coração. Eu vejo isso quando as pessoas vêm falar comigo. Pastor, eu tenho um familiar que eu tenho orado por ele e tal, e eu queria muito a salvação dele. Concorda comigo e ora aqui comigo. Mas pastor, ele tem um coração tão duro. Quantos anos já tem orado por ele? Por isso é que você não consegue resultados. Vai orar a vida inteira e é praticamente impossível ter resultados. Você já está proclamando, tem uma imagem no seu coração, fala isto com a sua boca, e o que vai acontecer é o que você vai ter. É o que você vai ter. Então, nós temos imagens no nosso coração, e na realidade, nós falamos aquilo que temos dentro de nós. O que diz a Bíblia? Que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu tenho, no meu coração está cheio, que os meus familiares são duros de coração, é o que vai ser. Se eu tenho no meu coração que janeiro, fevereiro e março são meses terríveis para se fazer negócio, é exatamente isso que vai ter. Por quê? Porque é isso que eu vou falar. Resultado, Provérbios 18, 21, lei espiritual, morte e vida estão no poder da língua. Quem é que está compreendendo diz amém? Então, nós temos imagens formadas dentro de nós, e o que acontece? Estas imagens que você tem dentro de si, tem dentro de você, acabam por derrotar você mesmo. Estas imagens erradas acabam por derrotar a você próprio. Acabam por fazer com que você não obtenha vitórias nenhuma. Por isso que muitas vezes, às vezes as pessoas estão chateadas e dizem, puxa, eu tenho orado tanto tempo e não obtenho resposta, Deus não me respondeu. Não é que Deus não te respondeu. Deus gostaria de ter respondido desde a primeira vez que você orou. Só que você não tem fé, você fala de uma maneira errada, você ora de um jeito e age de outro, nunca vai obter resultados. É como um pastor, ó Deus, eu gostaria tanto de ter uma igreja cheia, e ele ora, e ele faz semanas de jejum e oração e tal, e se esforça e etc. Depois, ele sai dali do período dele de oração, o povo desta região é muito duro, o povo desta região é muito pobre, o povo desta região é isto, o povo desta região é aquilo. Espera aí, o que ele andou ali a fazer? Ele não andou orando, pedindo a salvação desse povo? Ele não orou ali, pedindo para que esse povo viesse ao conhecimento da verdade? Então por que está falando agora, declarando que o povo é duro e etc? São as imagens que ele tem errada no seu coração. São as imagens que ele tem errada no seu coração. Então o que nós temos que fazer, meus irmãos? É muito simples. Imagine que você tenha esta parede aqui preta, completamente escura. E você quer pintar isso de branco, para ficar mais bonito. Uma camada chega? O branco já na primeira camada cobre o preto? Não, você tem que pôr muitas camadas. Muitas mesmo. Dá muitas demãos de tinta. Até que o preto suma e o branco comece a aparecer. E quando o branco começa a aparecer, você tem que ainda dar mais umas outras demãos, até que isto fique realmente branquinho e o preto suma completamente. Assim é no seu coração. Para que você possa retirar estas imagens que você tem no seu coração, e muitas vezes é do tempo desde que você nasceu, você tem que pintar muitas demãos de tinta com a palavra de Deus. Não é de um dia para o outro.
tem que pintar muitas vezes. E sabe o que é que Deus faz para nos ajudar, meus irmãos? Sabe o que é que Deus faz para nos ajudar? Abra aí a sua Bíblia num instante, em Hebreus 11, no versículo 3. Hebreus 11, 3. Guarde isso que eu vou dizer a você, antes de nós lermos. Antes de você falar qualquer coisa, antes de você pedir a Deus qualquer coisa, primeiro de tudo, mude a imagem do seu coração. Você vai pedir acerca da sua família? Mude a imagem que você tem no seu coração acerca da sua família. Você vai pedir um emprego? Vai ser muito difícil você conseguir um emprego. Por quê? Porque a sua imagem está todo mundo desempregado, as coisas estão muito difíceis, eu amanhã vou lá numa empresa, tem 100 pessoas na minha frente, tem 200 pessoas na minha frente pela mesma vaga, mas, pastor, ore por mim, como quem sabe, olhe, vá lá que Deus se lembre que eu existo, vá lá que Deus se lembre que eu existo, e de repente algo acontece. Antes de você pedir qualquer coisa, mude a imagem que você tem no seu coração acerca de qualquer assunto. Veja o que é que diz Hebreus 11, no versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Não foi feito daquilo que se vê. Como é que diz aí nessa versão? Daquilo que é aparente, daquilo que está na nossa frente. Os mundos não foram criados daquilo que se vê. Pense um pouquinho. Quando Deus criou o mundo, tudo isso que nós vemos, não havia absolutamente nada. Nós já vamos ao livro de Gênesis para a gente ver isso. Não havia absolutamente nada. Não havia um grão de areia para Deus pegar e multiplicar. Não havia nada. Não havia nuvens, não havia céu, não havia nada para Deus criar. Nada. E no entanto, Deus criou todas as coisas. Apesar de não haver nada, Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Ele fez de modo que o visível não foi feito daquilo que era aparente ou daquilo que se vê. O que isso nos diz? O próprio Deus age da mesma forma que Ele ensina para nós. Como não havia nada, como é que Deus criou? Haja aves, haja isto, haja aquilo. Deus teve que pintar um quadro na tela do seu coração daquilo que Ele queria. Deus idealizou. É muito fácil, meus irmãos. É como um arquiteto. Você vai a um arquiteto e diz assim para ele: olha, eu quero construir um prédio, um edifício. E o arquiteto, passado alguns dias, vem com você com os desenhos e diz: aqui está o seu prédio. Não está nada, está lá uma folha. No máximo, né, tem ali 2 dimensões. E você olha para aquilo e começa a ver o seu prédio. E faz umas modificações aqui e ali, aqui e acolá. E daqui a pouco você vai fazer com que esse prédio se transforme em realidade. Você vai dar a ordem e virá o mestre de obras e construirá o prédio. Deus não tinha nada. Deus não tinha nada. E Ele, como arquiteto, o chefão, o chefe, idealizou todas as coisas. Ele idealizou, Ele criou todas as coisas. E fez um desenho, como um arquiteto faz. E depois o que aconteceu? João, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Quem era o Verbo? Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Verbo, a palavra.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Onde é que Jesus estava no princípio? Estava com Deus. Estava com Deus. E o que aconteceu? Vamos lá no livro de Gênesis para ver. Para você tentar compreender isso e ter revelação desta palavra. Versículo 1. 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E veja, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo estava chocando, estava como a galinha que choca os seus ovos. O Espírito Santo estava chocando a face da terra. Não havia nada. E o que é que Deus fez? Deus tinha uma imagem no seu coração do que é que ele queria. Lembre-se, ele era o arquiteto. E Jesus era o engenheiro da obra, aquele que dá o material. Então o que aconteceu? Qual é o material que Jesus deu? A palavra. Ele foi lá ao coração do Pai, viu que estava lá e deu a palavra. Diz que lá, a Bíblia diz que, que eles são 3 pessoas, mas na realidade eles são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o que aconteceu ali? Uma reunião no céu, entre os 3. Nós vamos criar um mundo. Deus o Pai tinha a imagem no seu coração daquele que queria. E Jesus era a palavra, João 1:1. E o Espírito Santo era o quê? O construtor. Então o que aconteceu? Jesus olhou para o coração do Pai e deu a palavra, deu o material de construção. E o Espírito Santo fez com que aquilo se tornasse realidade. Então o que aconteceu? Jesus olhou para o coração do Pai e viu: haja luz. Deu a palavra: haja luz. O Espírito Santo pegou na palavra, olhou para o quadro e fez exatamente isso que ele queria. E assim por diante. Quem é que está compreendendo? Havia uma imagem. Lembre-se, não havia nada, era sem forma, vazia, havia trevas, nada. Diz que Deus criou as coisas daquilo que não se vê. Daquilo que não se vê. Uma imagem, a criou através da palavra. Você vê a sua palavra? Você está me ouvindo falar, mas as minhas palavras você não vê. E o mundo foi criado através das palavras, daquilo que se não vê. Quem é que está compreendendo? Amém? Então, nós vimos que Deus também fez da mesma forma para nos dar um exemplo. E o mundo todo, o que aconteceu? Foi enquadrado pela palavra de Deus. Por aquela imagem que Deus tinha no coração. E você olhar para a palavra de Deus ainda no livro de Gênesis, quando Deus terminou tudo, de fazer todas as coisas, Deus viu que tudo era perfeito. Exato. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Pois que Deus pintou tudo no seu coração, e as coisas foram criadas, e Deus olhou para tudo e diz: olha, tudo está muito bom, tudo está perfeito. O que é que isso nos diz, meus irmãos? Nos diz exatamente isso, que Deus, da mesma forma que Deus imaginou, Deus pintou quadros na tela do seu coração. Só depois que Deus exatamente sabia que Ele queria, foi que foi dado a palavra. A palavra não foi dada de qualquer maneira. A palavra foi dada baseada numa visão, numa imagem que Ele tinha gravado no seu coração. Deus, para nos ajudar, meus irmãos, o que é que Deus faz conosco? Deus nos dá sonhos, Deus nos dá visões daquilo que Ele quer fazer conosco. Quantos de vocês já tiveram sonhos, se vendo em algum lugar ou numa alguma circunstância? Eu, por exemplo, Deus me deu muitos sonhos em que eu me via pregando a palavra de Deus. Um dia Deus me deu um sonho em que eu me via numa estrutura metálica muito grande,
Isso já há pelo menos 12, 13 anos atrás, ou quase 14. E era uma estrutura metálica muito grande. E havia milhares de pessoas naquele lugar. E eu me via pregando e aquele povo sendo abençoado. Passou-se muitos anos depois que eu vi isso. E um dia eu estava em Angola, estava pregando ao povo, e de repente, de cima aqui da plataforma, eu via o meu sonho, que eu tinha anos atrás. Uma estrutura metálica, assim arredondada, e milhares de pessoas lá embaixo. E Deus me fez lembrar, eu mostrei a você aquilo que eu queria fazer contigo. E aconteceu. Deus nos dá sonhos e visões para que Ele possa mostrar a nós o que Ele quer fazer conosco. Deus fez isso com José. Deus fez isso com José. Deus deu sonhos ao José. Deus mostrou ao José qual era o propósito dele. E veja, que estes sonhos que Deus mostrou a José não foram muito populares. Porque ele via um fardo de trigo, um molho de trigo, em pé mais alto que os outros, e os outros se dobrando a ele. Os irmãos dele não gostaram. Ficaram chateados. E até fizeram uma artimanha e venderam José. Mas olha que coisa, José tinha um sonho, e José se agarrou ao seu sonho. José sabia o que é que Deus ia fazer com ele. E passou-se anos, José foi preso, José foi humilhado, José, aconteceu tudo o que poderia haver de pior. José passou por tudo isso. Mas o que é certo, que um dia, aqueles sonhos que Deus tinha dado ao José, o propósito de Deus se cumpriu na vida do José. José passou por tudo, mas ele sabia, Deus me mostrou, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Não importa aquilo que eu passe, mesmo que eu passar pelas águas, mesmo que passar pelo fogo, nada vai me fazer dano algum, porque Deus vai cumprir o seu propósito na minha vida. Amém, meus irmãos? Abra aí, em Atos 2. No versículo de número 17. Que é a mesma coisa que está no livro de Joel 2. Mas vamos ver aqui no livro de Atos. Diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões. Os vossos anciãos, os vossos velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha aqui. Primeiro eles vão ter sonhos, vão ter visões, e depois profetizarão. Vão falar de acordo com a imagem que está dentro do seu coração. E então as coisas vão acontecer. Então, a quarta dimensão é o quê? É você idealizar no seu coração, pintar na tela do seu coração aquilo que Deus diz, gravado no seu coração, estampado. E aí então, você vai falar e as coisas irão acontecer. Não é falar de qualquer maneira. Falar de acordo com a palavra de Deus. Abra aí no instante em 2 Coríntios 4,18. 2 Coríntios 4,18. Diz assim a palavra de Deus: Não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Meus irmãos, o que isso nos diz? Que nós não temos que olhar para os problemas que passamos, que esses problemas vão passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Você pode estar passando hoje por um problema, e pode ser que é uma montanha gigantesca, quase intransponível. Parece que você vai ser derrubado, parece que você vai ser derrotado, mas veja, parece,
Parece. Isso não quer dizer que você será derrotado. Então o que é que diz a Bíblia? Não olhe para as coisas que se veem. Olhe para as coisas que se não veem. Ou seja, a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Essa você não vê. Mas são essas que são eternas. São essas que funcionam. Porque toda circunstância modificam-se. Veja uma coisa. Nós não podemos andar pelas circunstâncias, nem andar pelas nossas emoções. Porque as nossas emoções são enganosas. Nos enganam sempre. Nós sempre achamos que nós sabemos o que é bom para nós. Não sabemos nada. Porque sabe que o ser humano é muito volúvel. Ele muda muito. Há pessoas que dizem assim, bom, tal negócio vai dar muito dinheiro, é por aí que eu vou. Mas se daqui a 2 anos aparecer outra coisa que dá mais dinheiro, então é por ali que ele vai. Os adolescentes, por exemplo, jovens, são um bom exemplo disso, quando são solteiros. Alguns deles encontram uma moça e dizem assim, esta é aquela que eu vou me casar. É a mulher dos meus sonhos. Mas 2 dias depois ele encontra outra mais bonita do que aquela que ele encontrou. Esta é a mulher dos meus sonhos. Mas afinal, 2 dias atrás ele não ia casar com a Maria? Não, mas ele já viu a Chiquinha ali e aquela é que é mais bonita. As emoções são enganosas. Os problemas que a gente vê não são eternos, são temporais. E basta você olhar para a sua própria vida. Quantos problemas você já passou na sua vida? E eles ficaram para trás, e você continua vivo, continua de pé, e ainda vai ter muitas vitórias para frente. Parecia naquela altura que aquilo era intransponível. Mas hoje você olha até ri. Eu passei por aquilo. Isso é tão fácil. E hoje quando alguém vem para você e diz, eu estou passando um problema tão grande. Então diz qual é o problema. E ele conta para você, é isso. Você já passei há 10 anos atrás, foi tão canja, tão fácil. Há 10 anos atrás você não dizia a mesma coisa, mas você já passou. Então o que é que diz a palavra de Deus? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque Coríntios 5,7, 2 Coríntios 5,7 diz, porque andamos por fé e não por vistas. Um dia, um irmão sofreu um acidente e ficou paralítico. Ele estava no hospital. E aí o que aconteceu? Aconteceu que os médicos disseram para ele que ele não podia mais andar. Então ele, à noite, teve um sonho. Lá na cama do hospital. Aquele paralítico via-se jogando futebol com o pastor. Era 2 milagres. Nem eu jogava futebol e o paralítico também não podia jogar futebol. Então, de fato, era mesmo Deus a falar com aquele homem. Se fosse o pastor Dirceu, que é um craque do futebol, ainda dá, mas eu nem pro gol sirvo. Então aquele homem via-se jogando futebol. O sonho foi escalonado. Foi assim. Primeiro ele se viu saindo da cama e numa cadeira de rodas. Depois ele se viu saindo da cadeira de rodas e dando alguns passos, mesmo ali no hospital. E a terceira parte do sonho foi saindo do hospital e indo jogar futebol com o pastor. E correndo. Então, aquele homem ficou perplexo com aquilo. Por quê? O médico disse para ele que ele não poderia andar. Ele estava condenado a ficar na cama. Nem numa cadeira de rodas ele conseguiria se sentar. Ele iria ficar mesmo sempre na cama. E então, chamaram o pastor para ir lá orar, e ele foi. Chegou ali, aquele homem contou esse sonho. E então, o pastor logo viu, Deus já está mostrando para ele o que ele quer fazer. E o pastor explicou para ele, olha, agarre-se a isso, agarre-se a esse sonho, porque isto é segundo a palavra de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Levando sobre ele os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você não vai ter que ficar aí nesta cama. E o pastor orou por aquele homem.
E passado pouco tempo, não foi muito tempo não, foram alguns meses, exatamente aquilo que aquele homem viu naquele sonho começou a acontecer. Ele saiu da cama, foi para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas começou a dar os primeiros passos, e passado poucos meses, saiu do hospital e começou a andar. O que é que Deus fez com aquele homem? Mudou a imagem do coração dele. Mudou a imagem. Porque se ele tivesse a imagem de que iria ficar naquela cama a vida inteira, poderiam orar por ele à vontade e nada iria acontecer. Ah, mas Deus tem poder sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que Jesus um dia entrou numa cidade e intentou fazer ali milagres e não conseguiu. Em Nazaré. E foi-se embora. Diz que fez alguns milagres, poucos milagres, por causa da incredulidade do povo. Está vendo? O próprio Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Ah, Deus pode todas as coisas. É verdade. Mas lembra o que é que diz Hebreus? Que é necessário crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nada acontece. Sem fé nada acontece. Então, para que isto possa acontecer na sua vida, você tem que mudar a imagem do seu coração. Nós vimos em Portugal acontecer uma coisa muito interessante. Eu vi isso acontecer. Uma mulher paralítica ouviu a palavra. Estava na cadeira de rodas. Era assim, o palco era assim e ela estava mesmo nesse canto aqui. E ela ouviu a palavra de Deus. E na hora, o Espírito de Deus se moveu e o pastor foi lá e impôs as mãos sobre ela. E aquela mulher se levantou da cadeira de rodas. Deu 3 passos. Aí ela parou, olhou para a igreja, olhou para ela e disse: eu não posso andar. E o pastor virou-se para ela e disse: mas você andou, mulher? Eu não posso andar. O médico disse que eu não posso andar. Mas você deu 3 passos, a igreja inteira viu. Ela: eu sei que eu dei, mas eu não posso andar. Caiu. Os irmãos chegaram, levantaram-na, tentaram colocar de pé, ela caía de novo. Foi para a cadeira de rodas e saiu da igreja de cadeira de rodas. E ela disse: eu vi, mas eu não posso andar. Por quê? Ela falava aquilo que ela cria. O coração dela tinha uma imagem de que ela nunca, jamais poderia andar. E aquela mulher nunca veio andar. Isso explica, meus irmãos, por que muitas vezes nós oramos pelas pessoas e nada acontece. Nada acontece. Pode pôr o pastor a orar, a igreja toda a orar, fazer jejum, oração, e nada acontece. Por causa da imagem que ela tem lá dentro. Nem Jesus conseguiu fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro de tudo, e aqui está um segredo grande. Nunca, jamais, nós podemos orar pelos doentes de qualquer maneira. Ou mais, nunca, jamais podemos orar por nós próprios, acerca de qualquer assunto, de qualquer maneira. Eu, por exemplo, como pastor, eu não gosto muito de orar pelos doentes de qualquer maneira. Pastor, vem aqui e ora por mim. Primeiro nós temos que fazer uma coisa. Primeiro de tudo, dar a palavra. Dar a palavra. Primeiro de tudo, dar a palavra. E a palavra vai fazer o quê? Gerar fé no coração da pessoa. Depois então, nós podemos impor as mãos e orar. O próprio Jesus Cristo nos mandou fazer isso. Quando Ele nos comissionou, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, depois curar os enfermos e expulsar os demônios. Ele não mandou curar os enfermos, expulsar os demônios e depois pregar o Evangelho. Primeiro de tudo, pregar o Evangelho. Fé virá pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Fé virá pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
Veja o quanto isso que eu estou dizendo a você tem poder. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Marcos 5 conta a história de uma mulher. No versículo 25. Na realidade, Marcos 5 tem duas histórias interessantíssimas, que nós vamos ver já. Marcos 5 fala acerca de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. No versículo 25. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma certa hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Versículo 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, diga comigo, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, agora sou eu, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada, sarada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo, Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam os discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Vamos ver aqui, irmãos. Primeira coisa, ouvindo falar de Jesus. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O que ela criou? Qual é a imagem que ela fez? Ela projetou ali a quarta dimensão. Se eu tão somente tocar nele, eu vou ficar curada. Ele não precisa nem virar para mim. Porque lembre-se que uma mulher com uma doença dessa era considerada imunda e não podia estar no meio da multidão. Mas ela furou. Veja, ela não ligou para os empecilhos. Ela não ligou para a montanha que estava na frente dela. A montanha era a multidão. A montanha era a condição que a sociedade tinha colocado. Ela era suja, imunda e não podia estar ali. E ainda mais tocar num homem. Mas ela diz, eu tocar as suas vestes ali embaixo, eu vou ser curada. E ela furou a multidão. Furou os empecilhos todos. Passou pelo mar, passou pelo rio, não ligou para mais nada que estava na sua frente. E tocou com fé em Jesus. Imediatamente ela ficou curada. E Jesus sentiu. Apesar da multidão, porque Jesus não sentiu um toque, Jesus saiu dele, sentiu dele sair o poder. E é isso que Jesus quer que você faça. É isso que você quer. Veja, ele não tem que estar ali. Vá lá, toca em Jesus. E ele sabe quando você toca nele com fé. Saiu dele o poder. E ela ficou curada. E o que Jesus disse? Oh filha, a minha fé te salvou. A tua fé te salvou. Foi aquela mulher que fez tudo. Jesus nem sabia dela, que Jesus estava ali andando no meio da multidão. A fé dela é que fez tudo. É o contrário do que nós pensamos. Nós queremos é que seja Deus a fazer tudo. Mas ele disse em Efésios 1:3 que ele já nos abençoou. E aquela mulher acreditou nisso. Foi ela lá e tocou, recebeu o que ela queria. Ela tinha, primeiro, ela ouviu, ela meditou. Depois o que ela fez? Viu-se curada. Não importa os problemas. Não importa a dificuldade de chegar perto do mestre. Ela se viu curada. E quando ela foi, e ela falou, olha lá, ela falou, se eu tocar nele, eu vou ser curada. E depois o que ela fez? Ela foi à ação. Ela foi à ação e tocou em Jesus. Tocou em Jesus.
A outra história que está aqui em Marcos 5 é a mesma coisa. A história da filha de Jairo. Jairo ouviu falar de Jesus e a filha dele estava doente. Duas histórias poderosas no mesmo trecho. E a filha dele estava doente. No versículo 21. 22. Chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-lhes aos pés e lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E meus irmãos, para a morte tinha acabado tudo. O que é que Jesus disse? Não temas, crê somente. E acontece que Jesus foi com ele, e no versículo 39 diz assim: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. A menina não morreu, mas dorme. Ela estava dormindo, irmãos? A menina estava dormindo? Ela estava mesmo morta. Só que Jesus se recusava a falar o problema. Jesus se recusava a olhar a circunstância. O quadro que Jesus tinha no seu coração era de uma menina viva e não morta. E Jesus falava aquilo que estava cheio o seu coração. O seu coração estava cheio de vida e Jesus falava o quê? Vida. O seu coração estava cheio de vida e por isso Jesus falou vida. Jesus falou vida. Jesus falou vida. Aí o que aconteceu? Jesus foi lá, levou Pedro, Tiago e João, que sempre andava com ele, e a menina ressuscitou. Se Jesus dissesse: não, olha, ela está mesmo morta. Ela está mesmo morta, mortinha da Silva, mas eu vou ali ressuscitar. Jesus não deixou que a morte vencesse. Ele deu vida. Quando Lázaro, aconteceu a mesma coisa com Lázaro. Oh Senhor, se tu tivesse chegado. É como que se diz hoje aqui no nosso vocabulário: não esquenta a cabeça. Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo. João 11. Lázaro não morreu, está dormindo. E Jesus chegou lá e disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava envolto em panos, não sei quantos metros para baixo. E de repente o Lázaro se apresenta ali vivo diante de todos. O mesmo poder que ressuscitou a Lázaro dos mortos, o mesmo poder que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder criativo que está dentro de você. É o mesmo poder. Deus não mudou. Deus não mudou, meus irmãos. Então, o que é que você tem que fazer? Como é que você se vê, meus irmãos? Minha irmã, baseada naquilo que você ouviu hoje, como é que você se vê? Qual é a imagem que você tem no seu coração? Qual é a imagem que você tem na sua família? Qual é a imagem que você tem no seu emprego, das coisas que estão à sua volta? Qual é a imagem que você tem da sua nação? Qual é a imagem que você tem no Brasil? Está pondo fé no Lula? Tem que pôr a fé em Jesus Cristo. Qual é a imagem que você tem no seu coração? Só depois de você se ver curado, só depois que você se vê empregado, só depois é que você vê a sua família salva. Aí então você pode orar. Aí então você pode vir pedir oração ao pastor. Por quê? Porque as suas palavras, associadas à imagem que você tem gravada no seu coração, vai gerar o poder criativo de Deus, o poder da vida. Crie, por isso falei. Diga comigo, crie, por isso falei. Não é falar de qualquer maneira. Primeiro eu creio. Primeiro eu tenho uma imagem gravada no meu coração.
só depois então é que eu falo. É uma imagem correta. Isso é uma verdadeira bomba, meus irmãos. É uma verdadeira bomba, porque é o poder criativo de Deus. Foi esse poder que criou todas as coisas a partir do nada. Deus não se movimenta a partir de alguma coisa, Deus se movimenta a partir da palavra. Você dá a palavra e as coisas acontecem. Amém? Qual é o poder criativo de Deus? Qual é este poder criativo de Deus? É você imaginar coisas? É você sonhar? É você idealizar no seu coração? Aí depois então você fala e elas acontecem. Foi isso que o diabo quis roubar de Deus? Porque o diabo não tem poder criativo, o diabo só tem poder destruidor. Deus deu o poder criativo ao homem, o poder da fala. O homem é o único ser na face da terra que fala. E o que o diabo fez? Tentou e conseguiu roubar esse poder. E o que o diabo faz hoje? Usa o homem para criar as maiores desgraças no mundo. Se você olhar bem, este poder das imagens gravadas no seu coração funciona para o bem e para o mal. Um adultério não começa de um dia para o outro. Não é assim, o rapaz vê uma moça e já vai para a cama com ela. Não é assim. São as coisas que ele anda vendo é que vai fazendo com que aquilo no seu coração se transforme em normalidade. E aquilo começa a gerar de tal forma que já acha que não é pecado, que não está mal. Depois ele liga uma televisão e a televisão é só o que fala. Liga um rádio e é o que o rádio fala. Vê uma revista, um jornal e é só isso que está lá. Então, ele vai vendo as coisas e as coisas vão se tornando normais. De tanto que a gente já viu certas coisas que parece que é normal, mas não é. Porque há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém aceitava uma coisa dessa. Então, aquilo que você vê, o que vai acontecer? É exatamente aquilo que você vai ter. Porque o que você vê vai encher o seu coração e é isto que você vai falar. E aí o que o diabo vai fazer? Vai usar esse poder para causar destruição. Vai usar esse poder para causar destruição. E quanto mais nós falarmos, mais destruição haverá. As pessoas falam tanto em assaltos, em roubos e etc. E acham que isso é normal. Por quê? Lê um jornal, só fala de roubos e assaltos. Vai ver o telejornal, roubos e assaltos. E é só o que as pessoas falam. Resultado: roubos e assaltos. Como é que você se vê? Como é que nós podemos mudar ou ter fé do coração? Como é que nós podemos ter fé do coração? Primeira coisa, nós temos que mudar a imagem de nós próprios. Temos que mudar a imagem de nós próprios. Nós precisamos passar a nos ver como Deus nos vê. Como isso é possível? Conhecendo a sua palavra. Eu só posso me ver como Deus me vê se eu conhecer a sua palavra. Aí eu vou passar a ver. O que Deus pensa de mim? Como é que Deus olha para mim? Quais são os planos de Deus que nós temos que Deus tem para nós? Que Deus tem para mim? Eu preciso analisar-me a mim próprio. Vendo, por exemplo, o que é que sai da minha boca. Faça um teste. Durante um dia. Comece um dia. Analise o que sai da sua boca. Anote num papelzinho o que sai da sua boca. E depois leia no final do dia o que é que saiu da sua boca. E vá confrontar isto com a palavra de Deus. Vá ver as coisas que você falou se estão de acordo com a palavra de Deus. Eu te digo uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Primeira vez que você fizer isso, você vai tomar um choque.
Você vai tomar um choque, você vai ver que você fala muita coisa diferente do que Deus diz. Faça esse teste, anota algumas coisas e depois vai conferir com a palavra de Deus. E você vai ver que muita coisa que você fala não condiz com a palavra de Deus. Está errado, está mal. E depois nós queremos que Deus faça algo na nossa vida. É impossível. É impossível. Nós temos que mudar a imagem de nós próprios. Temos que nos ver como Deus nos vê. Temos que olhar para a palavra de Deus e transportar isso para a nossa vida. E então nós podemos exigir os nossos direitos. Caso contrário, a palavra de Deus não vai surtir efeito na nossa vida. Veja, só tem direitos aqueles que cumprem com seus deveres. Não é verdade? Só tem direitos aqueles que cumprem com seus deveres. Então, para que nós possamos gozar das bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E então as bênçãos virão ter conosco. Então nós poderemos pedir, e Ele vai nos conceder, conforme está em João 16, 24, para que a nossa alegria seja completa. Para que o nosso gozo se cumpra. Caso contrário, meus irmãos, nós não poderemos fazer nada. Diga comigo, eu tenho de mudar a imagem do meu coração. Você tem que imaginar o seu futuro de acordo com a palavra de Deus. Isto tudo que eu estou falando a você é quarta dimensão. Imaginar o seu futuro, imaginar a sua família de acordo com a palavra de Deus, pintando quadros bons na tela do teu coração. Cuidado com aquilo que você fala acerca dos seus filhos. Cuidado com o que você fala. Muito cuidado. Às vezes até parece que é brincadeira, mas é preciso ter cuidado. Os filhos são aquilo que os pais projetam para eles. O que diz a Bíblia? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando se envelhecer, não desviará dele. Provérbios 22, 6. Ensina, instrui o menino. O seu filho será aquilo que você quiser que ele seja. Ah, mas eu não tenho poder sobre os meus filhos. Decidir o futuro dos meus filhos. De fato é verdade. Mas, se você ensinar a palavra de Deus para ele, você poderá projetar para ele um futuro. Amém? Nós precisamos ter alguns cuidados. Para onde você olhar, é o que você vai ter. Para onde você olhar, é o que você vai ter. Onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Para onde você olhar, é aquilo que você vai ter. Muito cuidado com aquilo que você vê. Não contamine os seus olhos. Cuidado com as novelas que você vê. Cuidado com os filmes que você vê. Há um filme do Charles Bronson, acho que é esse o nome dele, em que ele mata quase 450 pessoas num único filme. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos quando estreou esse filme? 450 pessoas ele matou nesse filme, num único filme. Os jovens saíram lá do cinema, na estreia do filme, foram para as ruas e mataram outro tanto de pessoas. As pessoas veem, é um filme. É? O que os seus olhos veem é o que você vai ter. Cuidado onde você passa os seus olhos, proteja os seus olhos. Cuidado com as companhias que você tem. O que é que diz o Salmo 1? Vamos lá ver. Estou a falar para você sobre a quarta dimensão. Você projetar a sua vida idealizando, sonhando, visionando de acordo com a palavra de Deus. Vendo-se de acordo com a palavra de Deus. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores,
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a correntes d'águas, o qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. E tudo quanto fizer, prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer um exemplo? A mulher de Ló. Em Gênesis 19, diz que os homens, que Deus, por causa da oração de Abraão, Deus foi salvar o seu sobrinho Ló. Você lê isso. Sodoma e Gomorra. E Deus deu uma ordem a Ló: pega a tua família e sai desta terra, porque eu vou destruir por causa do pecado deste povo. E não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com os teus olhos. E eles saíram. E no meio do caminho, o que a mulher de Ló fez? Com saudades, olhou para trás. E se transformou em quê? Uma estátua de sal. Olha o pecado dela, o que ela fez. O pecado estava impregnado na vida daquela mulher. Deus deu uma ordem, mas o pecado estava tão impregnado porque era o que ela via. E ela gostou, ela se habituou com o pecado. E ela sentia saudades do pecado. Por quê? Porque era aquilo que ela via todos os dias, 24 horas por dia. Ela cheirava o pecado, ela via o pecado, ela sentia o pecado. E ela passou a gostar do pecado. Tanto é que quando fugiram, ela olhou para trás com saudades do pecado. Aquilo que você olhar é aquilo que você vai ter. Você quer ver um exemplo interessantíssimo? Gênesis 30. Nós vamos ver o exemplo do Jacó. O Jacó trabalhou para o seu tio, que era seu sogro, durante 14 anos. E o seu sogro era muito espertinho. Era muito esperto, né? E então o que o Jacó faz? Eu vou ter que ir embora e deixar o meu sogro, mas já trabalhei para ele muitos anos. Jacó também não era fácil, né? Mas é engraçado essa história, porque o Jacó faz um pacto com o sogro dele. Olha, eu quero ir embora e eu faço um pacto contigo. Só que é assim, eu também não posso sair daqui de mãos abanando, porque agora eu tenho mulher, tenho filhos, e tenho que levar qualquer coisa comigo. E o sogro, não é? Tá bem, então vamos lá ver, qual é a sua proposta? Vamos ver aqui o versículo de número 29. Tu sabes que te hei servido e como tem passado o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda se tem multiplicado abundantemente, e o Senhor se tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa, insistiu Labão, que te darei? Então respondeu Jacó, não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres ver o meu salário, assim exposto diante de ti, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e escuro entre as ovelhas, este, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo, seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas. Tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, os deu na mão de seus filhos. E pôs 3 dias entre caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Versículo 37. Então Jacó tomou varas verdes, de estoraque, de amendoeira e de plátano,
e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascara, pôs em frente dos rebanhos dos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vieram beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. Quem é que percebeu alguma coisa? O Jacó, desculpa a expressão, era um grande larápio também, mas era um homem de visão. Geneticamente falando, era impossível dar aquelas ovelhas. E o Labão pensou: enganei esse trouxa há 14 anos, vai mais outros 14, vai sair daqui pobrezinho e eu rico. Hã? Mais 7. Não, 7 primeiro, depois mais 7. Pois. Aí, 21. O Jacó, né? Peraí, Jacó ouviu a lição sobre a quarta dimensão e criar imagens no seu coração. E Jacó disse: espera aí que meu sogrinho vai tomar uma liçãozinha. O que é que Jacó fez? Pegou umas varas, descascou, tirou o branco e pôs ali de frente onde as ovelhas vinham beber água. E era tio dele, né? Então, as ovelhas ali, né? E as ovelhas abaixo assim, e os olhos aqui para frente, vendo aquilo. O tempo todo, vendo aquilo, vendo aquilo, vendo aquilo. E as ovelhas eram fortes. Quando iam procriar, o que é que saía? Ovelhas de acordo com aquilo que elas tinham visto. Quarta dimensão. Aquilo que se viu é aquilo que se tem. E elas procriaram de acordo com aquilo que estava na frente. Sabe o que aconteceu se você continuar a ler? Vai ver que o rebanho de Jacó ultrapassou em muito o rebanho do Labão. O que o Jacó fez? O Jacó fez com que as ovelhas dele olhassem para aquilo que ele queria colher. Pôs na frente delas uma imagem daquilo que ele queria ter. O que isso nos diz? Nos diz o seguinte: que aquilo que eu quero ter, eu preciso ter uma imagem gravada no meu coração. Aquilo que eu quero ter, eu preciso pintar isto na tela do meu coração. Aquilo que eu quero ter, eu preciso pintar na tela do meu coração. Diga comigo: aquilo que eu quero ter, eu preciso pintar na tela do meu coração. Veja, irmãos, todos os dias eu preciso fazer isto até mudar a imagem do meu coração. Sentar-me num canto 10, 15, 20 minutos e pintar. Eu, por exemplo, como pastor, quando Deus me deu este sonho, que eu falei a você que eu me via pregando numa nave, uma grande estrutura metálica muito grande, sabe o que é que eu fui fazer para não perder esta imagem? Arranjei uma foto de um pavilhão daquele tamanho, com milhares de pessoas, e todos os dias eu olhava para aquilo, para eu não me esquecer. Porque eu sabia que era aquilo que Deus ia fazer comigo. E eu não me esqueci. E passado alguns anos, Deus concedeu, Deus deu exatamente aquilo que Ele me mostrou. E sabe de uma coisa, irmãos? É que isto acaba por ficar fácil na nossa vida. E era interessante que eu às vezes ia pregar em igrejas pequenas, muito pequenininhas mesmo, 30, 40, 50 pessoas. E era tão interessante que cada vez, isso foi mesmo no princípio do meu ministério, cada vez que eu me via pregando, eu não olhava para aquelas 30, 40, 50 pessoas. Eu sempre olhava para uma multidão. Estava ali uma multidão. Estava ali uma multidão. E é exatamente isso que Deus concede. É exatamente isso que Deus vai fazer conosco. Tudo aquilo que está na palavra de Deus, eu posso pintar uma imagem, uma tela do meu coração, na tela do meu coração, e é isso que eu vou ter. O que Deus fez com Abraão? Abra lá no instantinho, em Gênesis 15, no versículo
4. Deus tinha feito uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. E essa promessa demorou muitos anos. Aí o que aconteceu? Versículo 4. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora, versículo 5, e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode cantar. E acrescentou-lhes: assim será a tua descendência. Versículo 6. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe como justiça. Olha o que Deus fez com Abraão. Abraão já era velho, sua mulher era velha, já tinha o seu corpo amortecido, e Deus prometeu que faria dele pai de uma grande nação, que a sua descendência seria impossível de contar. E Abraão era exatamente como eu e você. Para ele era impossível. Até hoje nunca tinha tido nenhum filho. E vai ser pai de uma grande nação? Vai ter filhos que vai ser impossível contar? O que é que Deus fez com ele? Sai da tua tenda. Começa a contar as estrelas. E eu posso imaginar Abraão deitado no chão, olhando para as estrelas à noite. Contando, filho 1, 2, 3, 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões. O que é que Deus fez com Abraão? Mudou a imagem do coração do Abraão, que era uma imagem já de uma pessoa velha, e colocou uma imagem no coração do Abraão de uma pessoa com forças para poder gerar filhos e filhos e filhos. Mudou, trocou a imagem do coração de Abraão. Foi isso que Deus fez. Conta as estrelas, assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência. Veja o versículo, capítulo 17, no versículo 1. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda à minha presença e sê perfeito. E firmarei o meu pacto contigo e sobremaneira te multiplicarei. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por pai de muitas nações te hei posto. Olha o que é que Deus fez com Abraão. Além de mudar a imagem do coração do Abraão, Deus mudou o nome de Abrão e colocou o nome de Abraão. Em português isso não tem sentido, mas em hebraico tem. Em hebraico foi colocado um H no meio do nome. E esse H é impronunciável. Não se consegue pronunciar o nome. Nós não conseguimos. E esse H significa fôlego de vida, sopro de vida. O que é que Deus fez? Fez com que Abraão mudasse. Antes, Abrão passou agora a ser Abraão. Além de mudar a imagem do seu coração, fez com que ele também começasse a falar de uma maneira correta. Ou seja, chamar aquilo que não era como se já fosse. Deus obrigou a Sara e o Abraão a mudar o seu nome, para que quando um chamasse pelo outro, já não lembrasse mais do fracassado, do amortecimento, mas se lembrasse que eles agora eram pai e mãe de uma grande multidão. Imagina, Abraão 99 anos e a sua esposa chamando pai de uma grande nação sem filho nenhum. Mas não interessa, o que é certo é que eles passaram a chamar as coisas em existência. Tinham uma imagem correta no seu coração e passaram a falar de acordo com a palavra de Deus. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Diga comigo, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Amém?
Abraão mudou o seu nome, Sara teve o seu nome, mudou o seu nome. E já não andavam mais de acordo com as suas capacidades, andavam de acordo com as capacidades de Deus. Assim também é você, meu irmão e minha irmã. Mude a imagem do seu coração. Mude. Não olhe mais para as circunstâncias. Não olhe para o que está à sua frente. Olhe em primeiro lugar para a palavra de Deus. As suas incapacidades não são as incapacidades de Deus. Deus não tem incapacidade. Por isso que a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muda a imagem do seu coração. Você não é um fracassado. Não é isso que Deus diz. Você não é um perdedor. Não é isso que a Bíblia diz. Então o que é a quarta dimensão? Quarta dimensão é eu pintar na tela do meu coração a palavra de Deus. É eu pintar na tela do meu coração aquilo que o meu Deus diz que eu sou. É eu pintar na tela do meu coração aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E depois que eu fizer isso, que eu já tiver uma imagem correta no meu coração, então eu vou chamar as coisas em existência. E aí o que vai acontecer? Deus vai pegar aquilo que não é e vai transformar isso em realidade. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O mundo foi feito daquilo que não se vê, daquilo que não é aparente. Foi feito pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, se eu quero ter sucesso, se você quer ter sucesso na nossa vida, o que temos que fazer? Andar pela fé. E andar pela fé consiste em você acreditar na palavra de Deus, consiste em você meditar na palavra de Deus, consiste em você fazer a quarta dimensão, consiste em você falar a palavra de Deus, consiste em você agir de acordo com a palavra de Deus. Numa outra oportunidade, eu poderei falar isso a você, sobre o meditar na palavra de Deus, sobre o falar, porque há poder na sua boca, há poder nas suas palavras. E depois, sobre o agir de acordo com a palavra de Deus. Isto é que é verdadeira fé, em nome de Jesus Cristo. Para eu terminar isto agora, eu queria fazer um exercício com você. Feche agora os seus olhos. E a primeira coisa que você vai fazer vai olhar para si próprio. Como é que você se vê? Você que levantou o seu braço agora há pouco e que tem aí um negócio, como é que você vê os seus negócios? Como é que você vê a sua família? Pense um pouquinho nisso. Pense um pouquinho nisso. Tem que mudar a imagem do seu coração. Você tem que mudar essa imagem. Sabe o que você deveria fazer primeiro, você tem que se ver olhar para o seu coração e ver como é que você se vê. Segundo, pegue a palavra de Deus e confira se esta imagem que você tem no seu coração está de acordo com a palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus e estiver correta, então você pode falar e as coisas vão acontecer. Se não, você tem que mudar a imagem como? Olhando para a palavra de Deus, vendo como é que Deus te vê. E aí, pinta a tela do seu coração. Tira esta imagem errada e coloca a imagem de acordo com a palavra de Deus. E depois então, você vai chamar as coisas em existência, vai falar e elas vão acontecer. Isto é que é fé. Amém, irmãos? Amém? É isso que você tem que fazer. Sonhar de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes Deus nos dá sonhos daquilo que Ele quer fazer conosco. Mas eu também posso olhar para a palavra de Deus, ver o que é que Deus quer e sonhar, idealizar, pintar no meu coração aquilo que Deus quer de mim. Porque aquilo que é de acordo com a palavra de Deus, então vai funcionar. Amém? Glória a Deus. Amém.